Seja bem-vindo mais uma vez à série Adoração Sem Paredes. Depois da introdução que fizemos no vídeo anterior, vamos iniciar agora o primeiro seminário propriamente dito da série. Preparados? Lembre-se de pegar uma caneta e anotar os pontos importantes, porque vamos ter ao final de cada vídeo uma avaliação e os melhores colocados vão ganhar brindes especiais. Eu até diria que alguns serão presentes mesmo. Então preste atenção, anote e boa avaliação. O tema de hoje é um convite para adorar, um novo olhar sobre o Apocalipse. Vamos lá. O que vinha à sua mente quando você ouvia a palavra Apocalipse? Seja sincero. Participe aí nos comentários. Pense aí quando você não conhecia a palavra de Deus. Qual era a sua visão sobre o Apocalipse? Geralmente, quem não conhece as profecias e o propósito do livro, pensa logo em bestas, no número 666, no fim do mundo. Veja o que aparece quando pesquisamos essa palavra no Google. Perceba que a ideia por trás da palavra, pelo menos no conceito popular, é destruição. Porém, há um contexto muito mais amplo por trás. Certamente, o tom do livro não é destruição ou morte. Embora sejamos tentados a focar nos milhares de símbolos, datas codificadas, personagens misteriosos, nossa atenção deve estar em outras questões mais importantes que o livro apresenta. Veja, a proposta desse seminário é olhar para o Apocalipse tendo como pano de fundo o desdobramento que a graça provoca em seres humanos arrependidos e em santos seres celestiais que estão na presença de Deus, que é adoração. Como veremos, repetidas vezes, o leitor do Apocalipse é convidado a vislumbrar seres humanos redimidos e seres santos celestiais em pleno louvor e adoração a Deus e ao Cordeiro. Também são informados da hipocrisia de muitos que se julgavam fiéis adoradores, servos de Deus, mas serviam, na verdade, a Satanás. João mostra o destino eterno daqueles que viveram para adorar a Deus e as consequências sofridas por aqueles que recusaram adorar ao Criador. Perceba logo no primeiro capítulo, João tem uma visão de Jesus, só que em sua forma glorificada. João se esforçou para associar sua visão a alguns elementos da natureza, como neve, sol, água, etc. Diante do esplendor de tudo que viu e ouviu, João caiu como que se estivesse morto, de acordo com Apocalipse 1,17. Essa não seria a única vez que João se prostraria. Por mais 2 vezes a cena foi repetida, mas nessas ocasiões ele se prostrou perante um anjo. Porém, nas 2 oportunidades, o anjo recusou a adoração e advertiu ao apóstolo a adorar somente a Deus. Após a introdução do livro e a apresentação de seu personagem principal, que é Jesus, João encaminha 7 cartas às 7 igrejas. Em 3 dessas cartas, o apóstolo anuncia a hipocrisia de falsos adoradores. Em Éfeso, alguns se julgavam apóstolos, contudo, não passavam de mentirosos, capítulo 2, verso 2. Já em Esmirna, alguns eram tidos como blasfemadores, pois com a boca se diziam judeus, mas com as ações demonstravam ser da sinagoga de Satanás, o verso 9. O comentário bíblico adventista interpreta a palavra judeus como sendo uma referência ao povo de Deus. A mesma denúncia foi feita com respeito aos supostos adoradores da igreja situada em Filadélfia, capítulo 3, verso 9. No resumo, esses falsos adoradores tinham a Deus nos lábios, mas longe do coração. Na carta para a igreja de Sardes, o problema foi assim descrito. Conheço as tuas obras, que têm nome de que vives e estás morto. Capítulo 3, verso 1. Já alguns cristãos na igreja de Pérgamo são acusados de prostituição. No contexto geral, a reprovação nesse momento foi motivada pela mistura de paganismo com cristianismo. Essa mesma condição de prostituição foi acariciada pelos cristãos de Tiatira também. Por fim, a última igreja, Laodiceia, foi denunciada pela sua mornidão, o que provocou a repugnância divina. No apelo de Jesus para esses cristãos, temos um convite de esperança, mas que revela uma triste realidade.
Eis que estou à porta e bato, é um verso comumente usado em apelos evangelísticos, o que é perfeitamente possível dentro da homilética. Mas primeiro devemos atentar para a sua aplicação interna. Se a carta foi endereçada para uma igreja, por consequência para supostos cristãos, por que Jesus ainda continua do lado de fora do coração deles? Ele já não deveria estar do lado de dentro? Se entendermos que essas igrejas representam períodos da história iniciados no primeiro século e se estendem até a atualidade, podemos perceber e afirmar que não basta apenas ter o nome nos registros da igreja. Em todas as épocas, sempre houve dentro do povo de Deus aqueles que usavam apenas o nome de Deus, mas na verdade fazem parte do rebanho do inimigo. Em Apocalipse 9, o verso 20 e 21, lemos sobre a obstinação de alguns em recusar prestar adoração a Deus, preferindo adorar a demônio e a seus próprios ídolos. João disse assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Após fornecer um panorama profético a respeito da situação espiritual do povo de Deus aqui na Terra ao longo da história, João volta sua atenção para o santuário celestial e para o que acontece lá. Em sua visão do trono de Deus, João também vê no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Apocalipse 4, 6. Esses seres são querubins que servem a Deus e de maneira incessante e incansável proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Verso 8. João também vê que outro grupo de habitantes celestiais será fortemente impactado pela cena de adoração prestada pelos querubins. Quando os querubins derem glória, honra e ações de graças, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão a Deus. Possivelmente esse grupo de anciãos são os representantes da humanidade que ressuscitaram juntamente com Jesus e foram assuntos ao céu com ele, de acordo com Efésios 4:8. Da declaração desse grupo encontramos um dos motivos para a adoração a Deus. Ao colocar suas coroas diante do trono, eles dirão: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Na visão seguinte, a do livro selado, os dois grupos juntos, querubins e os redimidos, prostraram-se diante do Cordeiro e entoaram um cântico novo, adorando mais uma vez a Jesus, de maneira especial pela sua morte redentiva, possibilitando a toda tribo, língua, povo e nação reinar sobre a terra. Apocalipse 5, de 8 a 10. Percebe como a adoração está presente no Apocalipse, mas ainda tem mais coisas. Na sequência da visão, João vê outro grupo juntar-se à adoração. São os muitos anjos ao redor do trono que, acrescido aos querubins e aos 24 anciãos, formam um grupo de milhões e milhares de milhares, adorando ao Cordeiro que foi morto, de acordo com o verso 11 e o verso 12. No final do capítulo 5, João resume dizendo que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os querubins respondem com um amém e os anciãos prostram-se e adoram. Embora a adoração hoje esteja dividida, uma vez que o objeto da adoração pode ser algo ou alguém e não a Deus, um dia, diz a Bíblia repetidas vezes, todos vão adorar a Deus. Todo joelho dos habitantes da terra e do céu se dobrará perante o Senhor. Agora note um detalhe interessante. Quando João viu a Jesus glorificado,
ele fez referência ao dia em que ele teve essa visão, ou seja, o dia do Senhor, de acordo com Apocalipse 1, verso 10. Por que especificar o dia da visão? Teria alguma mensagem nessa referência? Eu prefiro entender que essa informação não foi dada por acaso. Há um consenso quanto à data do Apocalipse que indica o ano de 95 depois de Cristo. Talvez João, inspirado por Deus, quisesse enfatizar a continuidade do dia especial de adoração, o sábado, mesmo após a ressurreição de Jesus. Ele ouviu certamente a declaração de Jesus: o Filho do Homem é Senhor também do sábado, em Marcos 2,27. Por isso, o dia do Senhor só pode ser uma menção ao sábado, dia que, inclusive, Jesus frequentava a sinagoga, de acordo com Lucas 4,16. Podemos ter vislumbres do sábado na primeira mensagem angélica. A ordem para adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas nos remete inevitavelmente para o quarto mandamento da lei de Deus, que ordena a santificação do sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Êxodo 20, 11. As lembranças não ficam apenas na sequência de palavras nos 2 versos, mas também pelos temas trabalhados. Em ambos, temos presentes os conceitos de adoração e criação. No mandamento, o sábado é tido como um dia santo, separado e abençoado. E todo o povo de Deus é orientado a seguir o exemplo divino de cessar suas atividades, dedicando um dia especial para a adoração. Na primeira mensagem angelical, o povo de Deus também é chamado a adorar a Deus pelo mesmo motivo que devemos cessar as atividades no sábado, porque Deus é o Criador. A importância da fidelidade nessa questão a respeito do dia de adoração é vital no Apocalipse. Como já vimos, todo o grande conflito gira em torno da adoração. Cada indivíduo é chamado a tomar um posicionamento quanto a esse assunto. Não há meio termo. Em uma visão, João tomou conhecimento de que um grupo de pessoas receberá um selo, chamado de selo do Deus vivo, Apocalipse 7:2. Esse selo pretende identificar o povo de Deus, representado pelo número 144.000. Uma vez que o próprio Deus estabeleceu o sábado como um sinal entre ele e o seu povo, conforme Ezequiel 20, 12 e 20, entendemos que o sábado é o selo de Deus. Em antagonismo ao selo de Deus, Satanás cria uma marca. O capítulo 13 de Apocalipse é dedicado a trazer informações sobre ela. O texto informa que essa marca será compulsória, colocando como objetos de adoração o dragão e a besta, no verso 4. E todos os que não estiverem com o nome no livro do Cordeiro, no livro da vida do Cordeiro, o verso 8, receberão a marca e prestarão essa adoração. O comentário bíblico adventista diz que a profecia aponta para a aprovação de medidas religiosas cuja observância implica um ato de adoração, no sentido de que o adorador, ao cumpri-la, reconhecem a autoridade religiosa da primeira besta. Os que não reconhecerem a besta como digna de adoração e se recusarem a adorar a sua imagem serão penalizados com a morte, de acordo com o verso 15. O terreno desse embate é a mente de cada um, representada pela fronte, no verso 16, um dos locais onde a marca será colocada. Receber a marca na fronte significa aceitar intelectualmente um falso sistema de adoração que apresenta outros personagens como centro da adoração e outro dia, o domingo, reservado para esse mesmo fim. Antes de introduzir o tema dos últimos flagelos, João mais uma vez chama a atenção para uma cena envolvendo agora os vencedores da besta, da sua imagem e o número do seu nome. Esses remidos vitoriosos com harpas na mão cantam em homenagem ao Cordeiro, exaltando assim suas obras. Após o encerramento do juízo no céu, o santuário se enche de fumaça e de lá saem anjos com 7 taças cheias da cólera divina, prontos para derramá-las sobre a terra. Quem sofrerá com essa manifestação da ira de Deus? João especifica: os portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Apocalipse 16, 2. Como consequência, esse grupo com os considerados abomináveis, de Apocalipse 21, 8,
termo associado à idolatria, e aos próprios idólatras de Apocalipse 22:15 ficarão de fora da cidade santa. Em contrapartida, aqueles que recusaram prestar essa adoração à besta e à sua imagem vão reinar com Deus durante 1000 anos, de acordo com Apocalipse 20, o verso 4. Na descrição e anúncio da queda de Babilônia, que é Apocalipse 18 e 17, nos é informado um dos principais motivos de sua condenação: prostituição. Com essa palavra, João quis denunciar uma aliança ilícita de professos cristãos com outro Senhor que não Cristo. Muitos seriam seduzidos pelo casamento entre religião e Estado e abraçariam o filho resultante desse casamento, ou seja, uma lei contrária à lei de Deus, tirando dele a adoração devida. Uma cena de adoração no céu, mais uma vez, é introduzida por João. Desta vez, numerosa multidão adora a Deus, exaltando seus justos juízos contra a grande meretriz. Apocalipse 19, 1 e 2. E os 24 anciãos se prostram e adoram, dando louvores ao nosso Deus. O verso 5. Vejamos agora o desenrolado tema da adoração no Apocalipse, presente em quase todos os capítulos. Acompanhe. No capítulo 1, João tem uma visão do dia do Senhor, o sábado, e se prostra diante de Jesus. No capítulo 2, falsos adoradores são denunciados. Eles afirmam servir a Deus, porém não fazem. Antes praticavam a prostituição e comiam coisas sacrificadas a ídolos. No capítulo 3, alguns são cristãos nominais, professam servir a Deus, mas não servem. No 4, seres celestiais e os 24 anciãos adoram a Deus. No 5, muitos anjos se juntam na adoração a Deus. No 7º, é uma referência ao sábado, o dia de adoração, o selo de Deus. A grande multidão adora com os seres celestiais. No capítulo 9, alguns não se arrependem e continuam adorando a demônios. No capítulo 11, os 24 anciãos adoram a Deus. No 12, o resultado da não adoração de Satanás é mostrado, que é uma peleja no céu. No capítulo 13, a tentativa de Satanás e da besta de receber adoração. Os que se recusarem serão sentenciados à morte. No capítulo 14, a primeira mensagem ordena a adoração a Deus. Os adoradores da besta são advertidos. No capítulo 15, os redimidos cantam em louvor e adoração a Deus. No 16, os adoradores da besta sofrem com os flagelos. 17, Babilônia é descrita e sua prostituição é denunciada. No 18, devido à sua prostituição, a queda de Babilônia é anunciada. E no 19, temos duas coisas. Numerosa multidão e seres celestiais adoram a Deus e João tenta adorar um anjo e é repreendido. Capítulo 20, os fiéis adoradores vão reinar 1000 anos com Cristo. No capítulo 21, os abomináveis, ou seja, os idólatras, ficarão de fora do céu. E no capítulo 22, mais duas coisas. João tenta adorar novamente a um anjo e os idólatras ficarão de fora da cidade santa. Percebe que tudo gira em torno de adoração no livro do Apocalipse? O livro coloca Deus como o único digno de ser adorado, mostra como os seres celestiais adoram a Ele, como Satanás atacou e vai atacar justamente nesse ponto. Denuncia também a hipocrisia de falsos adoradores e mostra finalmente como todos vão adorar a Deus. Da próxima vez que você for estudar o livro do Apocalipse, tenha o assunto da adoração em mente, porque é sobre isso que o livro fala. Muito bem, estamos terminando aqui o primeiro seminário desta série. E no próximo vídeo nós iremos definir a adoração usando 3 verbos. Você não pode deixar de assistir. Por hoje, vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe.